Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona o jogo POX. Então eu tenho aqui todos os elementos no centro da mesa, tenho aqui as cartinhas de monstros e eu vou começar por elas. Eu vou simular uma partida para 3 jogadores, então eu vou dar 3 cartinhas de monstros viradas para baixo para cada jogador. Depois eu vou dar 2 pantufinhas para cada jogador. E eu vou dar uma ficha de apostas para cada um dos jogadores. E eu também vou dar uma fichinha de lista de monstros para cada um dos jogadores, ter a sua referência para fazer as apostas. Feito isso, eu vou começar a rodada de identificação dos monstros. Então todos os jogadores vão olhar os seus monstros, vão ver as características que tem aqui nos monstros. Os monstros têm 4 características definidas por cores: cabeça, braços, torso e pernas. Então são 4 cores: amarelo, verde, vermelho e roxo. Outra coisa também, cada monstro tem uma característicazinha aqui embaixo dele, escrita, que vai envolver conforme as apostas vão sendo realizadas, o que acontece se aquele monstro for adivinhado ou se não for adivinhado. Então, vale utilizar como estratégia a ordem desses monstrinhos. Então, antes de eu começar a identificar os meus monstros, eu vou definir que ordem eu quero colocar os meus monstrinhos para as rodadas de aposta, que já eu explico como é que é. Cada jogador coloca então seus monstrinhos na ordem que preferir e vem a rodada de identificação. Então, se nós temos 3 jogadores, colocamos aqui igual o número de jogadores mais 1, então colocamos 4 fichinhas de identificação aqui no seu. O primeiro jogador começa, ele vê alguma característica que seu monstro tem, então por exemplo aqui 2 vermelhos, esse monstro tem, então eu coloco uma fichinha de identificação em cima do meu monstro. Pode ser qualquer monstro, não precisa ser o primeiro, eu posso colocar essa fichinha em qualquer ordem dos meus monstros. Aí vai o segundo jogador, a mesma coisa, esse jogador olha essas 3 fichas e coloca a fichinha de identificação de alguma característica que qualquer um dos seus monstros tem. Caso algum jogador não tenha nenhuma dessas fichas de característica, aquele monstro então tem que pagar um custo de dar uma informação extra para os demais jogadores, que é pegar uma ficha de característica que seu monstro não tenha e colocar ela embaixo da sua fichinha de monstro, certo? Também pode ser aqui de qualquer um dos 3 monstros, certo? Feito isso, esse jogador vai conseguir completar a mesa, então nós vamos ter aqui mais 3 cartinhas e aí ele pode tentar de novo. Se novamente ele não tem, ele tem que de novo pagar esse custo e completar a mesa até conseguir alguma ficha que identifique qualquer um dos seus monstros. Os 3 jogadores já botaram essa ficha de características, então passa a iniciativa para o segundo jogador. Então agora esse jogador começa uma nova rodada, novamente a mesa é completada e agora esse jogador escolhe uma ficha de característica para alguns dos seus monstros. E assim segue até todos os jogadores terem colocado as suas fichinhas de característica aqui em cima dos seus monstrinhos. Deixamos as cartas de característica de lado e vamos agora às rodadas de apostas. Então, nós vamos começar com o primeiro jogador, coloca um dos seus monstrinhos para aposta, normalmente, começando da esquerda para a direita, então o primeiro monstrinho para aposta. Neste momento é feito um pote comunitário, então nós temos 3 jogadores, então é o número de jogadores menos 1, vão ter 2 pantufinhas como um pote comunitário. Então para a rodada de apostas, os jogadores vão utilizar a sua lista de monstros para ter uma referência de quais possíveis monstrinhos pode ser esse aqui do jogador. Então é um monstrinho com 2 características vermelhas, então eu vou utilizar essa tabela para conferir todos os monstros que possuem 2 características vermelhas e assim decidir qual é o possível número que eu vou apostar nesse monstrinho aqui. Meu objetivo é adivinhar qual é esse monstrinho, então eu vou conferir aqui a possibilidade. Claro, eu vou olhar os meus monstros para ver se eu não consigo eliminar das possibilidades e eu vou decidir fazer uma aposta ou não. Se eu quiser, eu posso apostar as minhas pantufas, quantas eu quiser, eu tenho 2, posso apostar uma ou 2, mas vamos imaginar, vou fazer uma aposta que eu tenho certeza qual é esse monstrinho, então eu vou apostar 2 pantufinhas, vou pegar o meu marcador, vou ficar escondido aqui e vou marcar qual é a minha aposta, certo? Assim, esse jogador decide, não quero apostar, não tenho certeza qual é o monstrinho, e o dono daquele monstro também pode fazer uma aposta. No caso, ele vai apostar que ninguém vai adivinhar. Então, imaginar que ele vai fazer a aposta, como é a primeira rodada, tem menos chance de adivinhar,
Uma estratégia pode valer apostar. Então, ele aposta 2. Então, todos os jogadores aqui que estão tentando adivinhar o monstrinho desse jogador fazem as suas apostas e revelam qual é que é o monstrinho que eles acreditam que está ali. E esse jogador, então, revela qual é o monstro para todos os jogadores. Aqueles jogadores que acertaram as suas apostas, então, eles vão coletar uma pantufa, né? Se esse jogador aqui acertou, ele vai coletar uma pantufa desse pote comunitário, mais 2 pantufas que foi a sua aposta. Então vem do pote lá do pote do jogo, mais 2 pantufinhas, este seria o saldo deste jogador. Esse jogador, por exemplo, se errou, então esta pantufa vai para o dono do monstro. Se ninguém tivesse acertado o monstrinho, esse jogador teria recebido do pote comunitário mais 2 pantufinhas, mas como alguém acertou, essas 2 pantufinhas que ele apostou vão para volta lá para a banca. Okay? Então, esse jogador revelou, agora vai para o próximo jogador que também coloca um de seus monstrinhos, seu primeiro monstrinho, para a aposta. Novamente, um pote comunitário é feito. E a rodada segue até todos os jogadores terem revelado os seus monstros. E, claro, prestar atenção no textinho que diz a carta, pois tem umas estratégias bem interessantes para virar o jogo, para ganhar mais pantufas, para ver os monstrinhos restantes aqui da lista de monstros que não foi selecionados. Então, existem várias formas de usar as estratégias do jogo para descobrir os monstrinhos e ser o grande vencedor, que é aquele que vai ter mais pantufas no final do jogo. E aí, o que achou do jogo? Agradecemos demais o apoio de vocês, como sempre. Estamos lá na Meeple Starter com financiamento coletivo em pré-campanha, várias coisas legais, como as nossas caixinhas 3D que vocês vão poder adquirir como add-on. Tá bem legal o formatinho, tudo bem temático para vocês e nos vemos até a próxima, que vai ser o vídeo agora do Morde Rouba Come, que é uma campanha de financiamento coletivo com 2 party games, então confere também como jogar o Morde Rouba Come. Muito obrigado e até logo.